sejam todos bem-vindos à Escola Sabatina. A Escola Sabatina ocorre todos os sábados às 9 horas, então aguardamos vocês presencialmente aqui. Estamos hoje aqui novamente com o pastor Alan, a Jéssica hoje como comentarista e eu como apresentador. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante, é uma continuação da lição passada, que é aliança com Abraão. E antes de começar então a lição, a gente vai fazer uma oração. Vou pedir para o pastor Alan dar início a essa oração. Ok, bom dia a todos. Vamos orar então ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este sábado, pela oportunidade que nós temos de conhecer mais o Senhor através do estudo da lição. O Senhor nos abençoe agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, e que tudo que nós fizermos seja sempre para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente começa a lição 7 do livro, falando sobre a aliança que Abraão fez. É um assunto interessante, né, pastor, que o Abraão ele queria muito ter um filho, né, e isso gerou para ele uma grande missão, né. Pode comentar para a gente? Ok, a gente já vinha falando um pouquinho sobre Abraão, né? E agora, continuando com esse tema, a gente vai entrar ali naquele que é o clímax da história, né? O momento principal em que a gente encontra a aliança que Deus fez com Abraão. Se a gente parar para pensar, a primeira aliança que a Bíblia descreve é a aliança do Éden, entre Deus e Adão, entre Deus e a humanidade. Depois a gente tem o dilúvio, e Deus novamente estende a sua aliança, ou seja, o seu contrato, o seu acordo com a humanidade através de Noé. E agora a gente tem a história de Abraão. E a história de Abraão é muito interessante, que Deus promete a ele não só ser pai de uma grande nação, mas a ter todas aquelas terras. E a gente vai perceber, como o autor trouxe essa lição, que essa promessa é uma bênção da parte de Deus, mas a gente encontra aqui um misto de sentimentos, né? A gente encontra, ora, Abraão, pai da fé, que a gente chama de pai da fé, lá em cima, feliz, cumprindo a vontade de Deus, confiando em Deus, mas em outros momentos ele desconfiando daquilo que Deus havia prometido. Então a gente vai ter esse misto de sentimentos, e é interessante que a gente entenda o que acontece com Abraão para entender o que acontece com a gente hoje também. É muito importante isso, né, pastor? E é interessante essa questão da fé, né, Jéssica? Que principalmente é pedido a ele que faça uma aliança com Deus através de um sacrifício, né? Você pode comentar pra gente sobre isso? Sim, a lição fala que Deus preparou uma cerimônia de sacrifício para Abraão realizar, e esse sacrifício ele já apontava para a morte de Cristo, né? Que depois foi sacrificado, se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, né? E isso foi imputado como justiça. Então, Deus ele age de uma forma assim muito pedagógica, né? Ele faz esses tipos de sacrifícios esses tipos de rituais para que nós possamos entender e compreender. Então ele já vinha com esse sacrifício desde o início para que pudesse compreender quando Cristo, né, viesse aqui e chegasse ao momento entender por que o pecado, a consequência do pecado é a morte, né? O pecado ele gera a morte, mas o sacrifício, né, naquela época o sacrifício ele apagava o pecado, né, mas não limpava o coração do pecador, né? Então ele já apontava para o sacrifício que viria de Cristo. Eu gostaria que o pastor desse uma continuidade. Olha, primeiro que é muito bom a gente ver a história de Abraão aqui, perceber que nunca foi uma salvação de troca, né? Assim, a gente faz algo e Deus faz a parte dele. Não. Deus sempre foi aquele que deu o presente, né? A graça, o dom. E aqui a gente vê essa questão de Abraão ser salvo pela fé, né? Por crer e não por fazer algo, né? Tanto é que quem propõe o sacrifício ali, ou quem propõe aquele acordo, é o próprio Deus. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, né? Que falando um pouquinho sobre os sacrifícios, o sacrifício ele apontava a vinda do Messias, como você recordou. E agora esse sacrifício em especial que a gente está vendo aqui era algo que Abraão provavelmente estava acostumado pelo que acontecia com as nações ao seu redor. E esse sacrifício é um sacrifício de aliança, de acordo.
quando alguém fazia esse sacrifício em que se passava no meio dos animais cortados, a pessoa estava fazendo uma aliança, um acordo. E é interessante a gente olhar que nesse acordo, Deus é o fiador. Deus é o responsável. A gente é ser humano, pecador, a gente, né, é muito pequeno e Deus todo-poderoso. Mas mesmo assim, Deus se coloca como aquele que é responsável pelo cumprimento do acordo. Deus se coloca à prova em favor do ser humano. E aqui a gente nota uma coisa muito especial que a lição ela resgatou pra gente, que quando a gente olha, por exemplo, os deuses que eram acreditados na antiguidade, mesmo na época de Abraão, esses deuses exigiam para si sacrifícios humanos, exigiam troca de alguma coisa, que ele desse dinheiro, que ele desse terra. O seu tipo de adoração era de um Deus impessoal, longe, distante, que não se comunicava com as pessoas. Agora, o Deus de Abraão é totalmente diferente, totalmente o contrário. É ele que se coloca no lugar do pecador, é ele que vai em busca do pecador, o Salvador vai em busca do pecador, é ele que se comunica com o pecador, e aqui a gente encontra um Deus muito próximo, um Deus que é capaz de dar a vida pelo ser humano. Aí está a diferença de Deus para qualquer outra divindade que as pessoas digam aí. Esse Deus é o Deus que vem em favor do ser humano. E esse sacrifício, é lógico, o sacrifício ali era um símbolo, né, do que Jesus faria, mas ele estava apontando para Jesus, né? Como lá em Gênesis, no capítulo 2 e 3 ali, que a gente tem a história da queda, no capítulo 3 especialmente, a gente vai ver ali que estava dizendo, ó, um dia vai vir o Salvador, a descendência. E agora aqui, novamente, Abraão entende isso e por isso ele é salvo pela fé. E é muito interessante, né, pastor, que mesmo Deus fazendo essa promessa, né, sendo o fiador, em alguns momentos Abraão ainda meio que duvida ou tem sua fé ali um pouco abalada, né? E é interessante que às vezes a gente espera e vê acontecer coisas boas na nossa vida, mas mesmo assim a gente acha que ainda tem que questionar, tem que criticar a Deus, né? E é uma coisa muito interessante. E nesse caso específico, né, Abraão ele tem algumas dúvidas se vai conseguir realmente ter um filho, né? Queria que o senhor comentasse sobre isso. Olha, aqui está aquele episódio da vida de Abraão em que a gente encontra aquele baixo, aquele misto de sentimentos, né? A gente acabou de ver um momento emocionante da vida de Abraão, em que Deus manda fogo ali para consumir o sacrifício, e é uma comunicação muito próxima que nenhum de nós tivemos, né? E muitos na época dele não tiveram. E mesmo assim, agora a gente entra em Abraão tendo mas espera aí, será que é assim mesmo? 86 anos já? Eu não estou vendo nada disso aí, né? Se Deus quer isso, quanto tempo falta para isso acontecer? E aqui a gente vê aquela ideia do caminho humano, né? Deus fala, ó, esse é o meu caminho, vai por aqui, a gente olha e fala assim, não, mas esse caminho aqui eu não conheço, eu vou pelo que eu conheço. E aqui a gente tem Abraão justamente indo por esse caminho. Ali você até compara um pouco do que aconteceu com Adão, né? Adão também foi surpreendido por algo que ele não deveria ter feito. E ele foi e fez. A lição fala que ele foi passivo, né? Ele aceitou a recomendação de um outro ser humano. No caso aqui a gente tem as esposas, mas a ideia aqui é assim, ó, peraí, Deus falou para fazer algo, o ser humano vem e fala para fazer outro. E aí, qual você vai escolher? Abraão escolheu ouvir o que a esposa disse sobre esse assunto. E ele sabia, ele tinha promessa com ele, mas ele resolveu tentar o jeito humano. Será que não é assim que Deus queria que fosse? Né? Não é esse jeito que Deus quer que dê? Deus já havia escolhido, já havia dito a ele que a promessa que ele receberia era essa. Mas ele resolveu agir do jeito dele e isso é muito perigoso, né? Eu até digo o seguinte, que nós temos que olhar para essa história e pensar, será que a gente vai ouvir a Deus, a sua palavra, a Bíblia, ou a gente vai ouvir a gente mesmo, né? Porque a gente, às vezes ele viu, né? Ele acompanhou, ele estava lá. A gente ora,
Deus fala com a gente através de várias situações. Mas talvez por a gente não ouvir a voz de Deus como a gente ouve a voz de outra pessoa, às vezes a gente tem a tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito. Aí a gente ora, por exemplo, para Deus e fala assim: Senhor, me arruma aquele emprego, né? Aí o jovenzinho ora: Senhor, me arruma aquela namorada desse jeito, né? E meio que assim, tá dizendo para Deus: ó, Senhor, arruma, mas eu quero desse jeito. E aí Deus fala assim: não, mas não é do seu jeito, é do meu jeito. Porque Deus sabe, né, o que vai acontecer lá na frente. E a gente sabe na história de Abraão as consequências dele ter ouvido a si mesmo e ter ouvido uma outra pessoa e não a Deus. Então, pastor, isso é realmente muito importante, né? Porque a gente não consegue esperar o tempo de Deus, a gente é muito imediatista, né? Mas Abraão, ele retoma essa aliança, né? E uma dessas situações que geram essa nova aliança trata-se da circuncisão, né? E é muito interessante esse selo de justiça da fé que é colocado na lição, né? O sinal da aliança. Eu queria que você comentasse sobre isso, Jéssica. A circuncisão, ela demonstrava que aquelas pessoas, elas eram separadas para Deus, né? É uma marca que aquelas pessoas, elas serviam a Deus, mas na verdade, Abraão já tinha mostrado a fé, né? Já tinha feito aliança com Deus. A circuncisão foi como se fosse um selo, né, daquele acordo, né, daquela aliança que Abraão já tinha feito. Foi um selo onde mostrava que aquelas pessoas eram separadas para Deus. E Deus é tão maravilhoso que nada que Ele pede é só aquilo, algo simples. A circuncisão é uma coisa foi tão importante, porque naquela época não era igual hoje, né, que os homens, que todos tinham água, né, em abundância para tomar banho. Então era algo que era bom para a própria higiene, né? E isso, até hoje, né, o povo, né, os judeus, eles são reconhecidos como um número baixo, né, das mulheres de câncer de colo de útero. Então Deus, para tudo, né, Ele tem muito mais do que aquilo que parece simples, né? Deus sempre está pensando no bem-estar. Mas a resposta é essa, que eles eram separados, estavam a serviço de Deus. Era uma marca que era um povo a serviço de Deus. Você pode complementar? Tem, até tocando nesse assunto, assim, interessante que era o 8º dia, né? E hoje a gente sabe que o 8º dia é o momento em que já há imunidade suficiente para passar por uma cirurgia como essa, que é uma cirurgia, né? E alguns detalhes muito interessantes que eu anotei aqui, essa ideia da circuncisão que envolve sangue, né? Envolve o corte, o sangue, que novamente nos remete ao sacrifício e de alguma forma aponta para o Messias, tanto é que Jesus vem e cumpre. Não temos mais o ritual da circuncisão, ele é substituído pelo ritual do batismo, né? Graças a Deus, né? Mas um outro detalhe muito interessante é que a gente vai a Gênesis 3,15, lá fala da descendência, da semente, daquilo que viria através dos filhos gerados. E Deus escolhe por sinal representando justamente a semente através da circuncisão, para lembrar para o pessoal: olha, um dia vai vir o Messias, um dia vai vir o Filho, vai vir o Messias, né? Vai vir e vai resolver todos os problemas. Então é muito interessante que, apesar de ter virado a marca de uma nação específica, que são os hebreus e depois os judeus, a gente vê que existe um caráter universal na aliança de Deus. É lógico, naquele momento aquele era o símbolo, aquele era o sinal, aquele era a marca, né, digamos assim, daquela aliança. Mas hoje, que é a continuidade dessa aliança, a gente percebe que Deus também faz uma aliança com a gente. E é interessante, né, pastor, que aqui em Deuteronômios 30:11 fala: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas, né? Esse rito da circuncisão é muito simbólico, né, e muito interessante. E aí a gente percebe que também, continuando o estudo, que aí vem o filho da promessa, né, onde anjos aparecem e conversam ali com Abraão, né? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso.
É interessante que a gente está vivendo esses altos e baixos de Abraão, e agora a gente tem a lembrança de novo da promessa, né? E agora a gente tem uma mudança até de nome, né? Era Abrão, né, que era o pai exaltado, né? A raiz é pai mesmo de Abraão, o nome. E agora passa a ser Abraão, que é pai de uma grande nação, né? Pai de uma multidão. E por quê? Porque Deus fez uma promessa, você vai ter um filho, mas não o filho que você aprontou aí do seu jeito, ainda que Deus cuidou do outro filho de Abraão. E esse é um lado muito bonito da história, a gente já vai ver isso, mas aqui Deus falou assim, ó, você vai ter um filho. O nome do filho? Isaac. E por que Isaac? Porque os pais ali riram, né? A gente imagina que eles riram no tom assim, a gente já tá velho, não tem como fazer, ou Sara, que também muda de nome, que é a mãe, agora é Sara, aliás, Sara aí, que vira Sara, ri da situação, né? Ela é estéril, idosa, e aí o menino já nasce com o nome de risada, né? Ele rirá. A gente não sabe se foi uma risada tom de deboche ou de surpresa, mas aparentemente eles duvidaram um pouco e tiveram daquela promessa de Deus que daria um filho a eles. E logo após isso, né, a gente percebe ali que alguns anjos apareceram, porque Abraão orou pelo Ló, né? Ló ele se encontrava ali numa situação que ainda a gente imagina que não fosse um homem de fé, mas ele continuou sendo um homem de fé mesmo lá, né? Eu gostaria que a Jéssica comentasse um pouco pra gente esse Ló em Sodoma. Então, essa visita, né? Essa visita que Abraão, né, recebeu esses homens, que Abraão, né, não dava certeza se Abraão sabia que era o próprio Senhor Jesus, né? Que os anjos que visitaram ele, ele não sabia, né? Mas não mostra se ele realmente sabia, mas como ele era uma pessoa acolhedora, né? Um homem bom, não tinha muita gente que passeava ali pelo Egito, ele convidou, né? Foi esse episódio que ele falou que ela confirmou que ela teria um filho. Eles também, nessa visita também, eles não só, né, reforçaram, né, a promessa de que se cumpriria do filho, mas eles também vieram para falar sobre o que viria, né, sobre Sodoma, né, onde estava o sobrinho dele, Ló, né, e Abraão, né, como era uma pessoa boa que nos ensina muito, né, apesar do sobrinho dele ter sido ingrato, né, não ter que... Quer comentar alguma coisa, pastor? Não, até agora você está trazendo a assunto, a gente lembra da semana passada, né, a escolha de Ló, e agora a gente está vendo a consequência da escolha de Ló, né, ele vai para a terra que ele acha melhor, lá ele com certeza toma de várias propriedades, várias coisas, mas agora a sentença de Deus está sobre aquela cidade, porque ela se tornou má, ela se tornou terrível. Para Deus ter feito o que fez com Sodoma e Gomorra também, a gente tem que lembrar do que aconteceu lá com Noé. A situação era a mesma. Lógico que Deus, né, deu água sobre todo mundo, destruiu o mundo todo para renovar através de Noé e sua família, mas agora em Sodoma, Deus precisa novamente destruir, porque não tem condições. Então imagina o grau do problema, tanto é que até aqueles visitantes celestiais, eles passam por situações terríveis ali em Sodoma, né? E não fosse Abraão, né, não sei nem se Ló estaria salvo, né? A gente percebe e é interessante que a gente vê Abraão, né, pedindo a Deus, né, diminuindo o número de justos lá, né? Começou em 50 e terminou em 10, né? Esse pedido. E na Bíblia a gente percebe que a cada vez que Abraão vai diminuindo, Deus vai dizendo, tudo bem. De Deus também, né? É algo muito interessante, né? E você vê que no final das contas Abraão nem acertou indo lá embaixo, né? Porque metade daqueles 10 é o que foi salvo, né? Então Deus é misericordioso mesmo, né? Porque Deus ele proveu salvação para quem poderia ser salvo, né? Aqueles que não queriam. E muitos veem essa situação, né, de destruição como algo negativo, mas na verdade Deus está tirando a maldade dali, né?
não é um ato de destruição, mas sim um ato ali de misericórdia, de purificação, né? É muito interessante. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse os seus argumentos finais sobre a lição, pastor, para a gente poder finalizar essa lição. Depois Ok. Então, o que a gente pode pegar dessa história é observar a história de um patriarca nosso, de alguém lá do passado, mas que tem todo sentido para nós. Por quê? Porque fala de uma aliança de Deus com a humanidade. É lógico, ali está Abraão, mas se a gente olha, por exemplo, a promessa de filhos, quem são os filhos? Somos nós, né? A gente é filho de Abraão, né? De alguma forma, essa é uma bênção de Deus, né? A gente poder ser cumprimento dessa promessa. Abraão só vai ter a consciência disso quando Jesus voltar, ele ressuscitar e ele olhar, olha, aqui, ó, todos esses salvos são os filhos de Abraão, né? Então, a gente tem que olhar para a história de Abraão entendendo que a gente faz parte da aliança de Deus. A aliança que Deus fez com Abraão fez comigo também. E eu preciso ser fiel a essa aliança. E qual o ponto principal? Olha, Abraão creu e isso foi imputado como justiça. A gente também precisa fazer o mesmo, a gente precisa crer em Jesus. Ele não tinha visto Jesus vir ainda para morrer, né? Nós já sabemos. Então nós somos ainda mais responsáveis, a gente tem uma visão ainda muito mais clara das coisas. A gente tem a Bíblia, né, pastor? Exatamente. A Bíblia mostra tudo o que aconteceu. A gente pode aprender, né? Só falta as pessoas e inclusive a gente colocar em prática. Exatamente. E isso é muito bonito da história, porque a gente não está aqui à toa, né? A gente tem um propósito, Deus tem um propósito para nós. E o segundo aspecto que eu destacaria dessa história, primeiro da gente entender a salvação de Cristo, o segundo é a gente entender que mesmo na vida de um homem de fé como Abraão, às vezes passa por dificuldades, essa é a humanidade. Então a gente não pode deixar Deus ou abandonar as coisas de Deus porque a gente de repente fez algo errado, caiu. Não, a gente pede perdão a Deus, levanta e começa de novo. Porque nem Abraão, que tinha ali aquela comunicação mais próxima com Deus, ele não deixou de ter a sua humanidade por conta do pecado. Então, é lógico que isso não é uma desculpa para a gente errar, né? Mas a gente tem que saber que, assim como diz em 1 João, se a gente cai, nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Então a gente pode levantar e continuar. Nós somos filhos da promessa. Muito legal. Essa lição foi muito Eu gostaria de acrescentar também que nós aprendemos na história de Abraão que, assim, não basta só a gente ter fé, né? Nós temos que ter uma fé ativa, porque Abraão, ele creu, foi dado como justiça para Abraão, mas sempre Abraão obedecia a Deus. Embora, como o pastor falou, ele é humano, essa é uma história muito humana que nós podemos nos identificar em vários momentos. Foi uma história de altos e baixos, mas Abraão estava sempre obedecendo a Deus. Então eu acho muito interessante também, porque a fé dele é tão grande que Deus falou, abandone tudo, porque eu te prometo uma terra, né? Quem de nós teria coragem de abandonar tudo e sair sem destino, né? É algo que a gente tem que pegar como exemplo e ele seguiu assim sem ter certeza do resultado, né? E é muito importante. Então eu gostaria, para finalizar, então, que a Jéssica fizesse uma oração para a gente poder dar seguimento ao culto. Vamos lá, então. Eu também gostaria de, nesse momento de oração, dia 21, agora nesse sábado é o Dia Mundial dos Aventureiros, né? Gostaria de fazer uma oração também especial em homenagem e abençoando o nosso Clube dos Aventureiros, a Igreja Adventista. Vamos lá? Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por este momento precioso onde estamos nos alimentando com a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa tocar o coração de cada pessoa que esteve ouvindo, para que o Senhor transforme, Pai, o coração de cada um e que o Senhor possa estar conduzindo e abençoando a todos nos seus caminhos, Pai. Que o Senhor nos ajude a aprendermos a termos a fé e a obediência de Abraão, Pai, para que as suas bênçãos se multipliquem e nós possamos também multiplicá-las, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, o Clube dos Aventureiros, que seja um instrumento para que nossas crianças conheçam os seus caminhos
e conduza suas famílias também à salvação, Pai, porque da boca de uma criança vem os mais preciosos louvores, Pai. Para que o Senhor possa estar abençoando esse departamento, ao Clube dos Bravadores também, a toda a nossa igreja e a todos aqueles que estão nos assistindo, Pai. Te pedimos para que o Senhor fique conosco, conduza e dirija toda a programação, que seja conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então eu agradeço o pastor, a Jéssica, por essa escola sabatina. Você que nos acompanha de casa pode solicitar a lição, a gente pode estar encaminhando em PDF para você pelos comentários. E fiquem agora com o culto. Bom sábado a todos. Tchau, tchau. Bom sábado.